Samuel 1 até o 18 nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Você pode orar comigo? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui nesse momento, Senhor Deus, eu quero declarar a minha total, completa dependência do Senhor para compartilhar com os meus irmãos a tua palavra, a palavra que tu ministraste ao meu coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, teu Filho amado, eu repreendo nessa hora toda e qualquer inquietação, toda e qualquer preocupação, Senhor Deus, todo e qualquer espírito de reverência nessa região celestial. E declaro, Senhor Deus, cada mente, cada coração neste lugar, aptos a receberem a boa semente nessa noite, em nome de Jesus. E que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, quebre as barreiras que possam haver, Senhor Deus. Tudo aquilo que tem impedido um agir maior do Senhor em nossas vidas, Senhor Deus. Ministra sobre nós e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Talvez os irmãos tenham achado estranho eu fazer a introdução falando sempre de Jesus e talvez você esperasse que eu trouxesse um texto falando justamente do Senhor Jesus. Mas toda a palavra, ela aponta para Cristo. Toda a escritura de Gênesis ao Apocalipse, ela fala de Jesus. Ela fala da manifestação do Espírito Santo em várias épocas, em várias áreas. Fala da ação do Senhor no homem. Fala do mover de Deus, daquilo que Deus quer da humanidade. E aqui com essa mulher não foi diferente. Os personagens bíblicos estão aqui relatados para o nosso ensino.
E aqui eu posso aprender muitas coisas com essa mulher chamada Ana. Para quem não conhece ou não tem muita intimidade com o texto bíblico, com a história, Ana, ela foi mãe do profeta Samuel, um importante profeta do Antigo Testamento, importante profeta de Israel. E aqui vai contar a história, e esse trecho que nós lemos, ele nos traz alguns personagens, eu quero elencá-los aqui, nesse momento. Aqui fala de um homem chamado Eucana, ele é da região de Efraim. A região de Efraim é uma região montanhosa de Israel, e ele tem duas esposas, uma se chama Ana, outra se chama Penina. A Bíblia diz que ele tem uma predileção, ele tem uma preferência por Ana, porém ela era estéril. Penina não, Penina tinha vários filhos. E muito provavelmente, Ana foi a primeira esposa de Eucana. Talvez Eucana tenha casado com Ana porque de fato a amava, de fato ela era prometida a ele. Mas ao se casar, Ana não lhe gera filhos. E naquela época era muito importante que o homem tivesse filhos, muitos filhos, principalmente filhos homens também, para ele repassar o seu trabalho, os seus bens, a sua herança, para lhe ajudar na manutenção da sua propriedade, para fazer a segurança dos seus bens, da sua propriedade, enfim. Porém, por Ana não ter filhos, talvez Eucana contraiu um segundo matrimônio com Penina, e essa era bem próspera, tinha muitos filhos, não sabemos quantos, mas mais de 2 com certeza. E aí começa um conflito dentro daquela casa. Penina tem filhos, mas ela sabe que ela não é a preferida, ela não é a amada, e ela começa a instigar, a perturbar Ana. E Ana se entristece, porque era o sonho talvez de Ana, com certeza, de ter filhos, dar filhos a seu marido. E ela começa a se entristecer muito. Mas o texto também vai falar que havia outros personagens. Havia um profeta em Siló, chamado Eli. Siló era a cidade onde estava a Arca da Aliança naquele tempo. Então todo Israel, quando queria adorar ao Senhor, ia a Siló. Era lá que estava o sacerdote, era lá que se oferecia sacrifício. Ficava mais ou menos a uns 60 quilômetros da cidade de Eucana. E ele descia todos os anos, uma vez por ano, levando os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor. E ali ele oferecia sacrifícios ao Senhor e ele ia com a sua família. Eli era sacerdote, ele tinha 2 filhos, Rofini e Finéias, são os outros personagens desse texto. Mais à frente, se nós continuarmos a ler, vai dizer que Rofini e Finéias, eles eram maus. Apesar de serem sacerdotes do Senhor, a Bíblia os chama de filhos de Belial, ou seja, o procedimento deles era muito mau. Esses são os personagens dessa história que nós estamos lendo aqui. E Ana é uma mulher que ela tem uma virtude muito interessante. Ana demonstra ser uma mulher muito humilde. Apesar de todo o seu histórico, tudo aquilo que está sofrendo, tudo aquilo que está acontecendo com ela em nenhum momento ela revida, em nenhum momento Ana tem uma atitude diferente de uma atitude de uma mulher de Deus. E nessa noite eu quero aqui destacar algumas atitudes da humildade de Ana e que podem nos inspirar, que podem nos ensinar, podem nos capacitar a vivermos mais de Deus na nossa vida. Porque eu tenho por certo, irmãos, que a humildade ela abre portas, sim ou não? A humildade ela abre portas. Uma pessoa humilde, ela é bem-vinda em muitos lugares. Uma pessoa humilde, ela é bem-quista nos lugares onde ela passa. Uma pessoa humilde, ela é bem vista, ela não causa nenhum tipo de problema nos lugares onde ela passa, seja no emprego, seja na família. A humildade abre portas. Eu quero nessa noite dizer que a humildade abre portas também para o milagre na minha e na sua vida, amém? Primeira atitude de humildade de Ana, a humildade diante da afronta. Veja que Ana não revida o mal com o mal. Ana está ali sofrendo anualmente porque Penina tem filhos e esfrega a sua alegria na cara de Ana. Ana, talvez cada filho que nascesse de Penina, ela se amargurasse um pouco mais, se entristecesse, Senhor, mas e o meu? E não vem. E aí Penina botando pilha nela e perturbando. Mas Ana, ela não revida mal com mal, ela não paga na mesma moeda. Ao contrário de Sara, esposa de Abraão, aconteceu algo muito parecido na casa do patriarca Abraão.
ele tinha sua esposa Sara. Sara tinha a promessa de que ela geraria filhos, ou daria um filho a Abraão. Abraão seria pai de multidões. Sara tinha a promessa do Senhor na sua vida, mas ela, por ansiedade, fez com que seu marido tivesse um filho com a escrava. E quando aquele filho nasce, Ismael, a escrava começa a fazer a mesma coisa que Penina fazia com Ana. Começa a tirar onda com a cara de Sara, começa a fazer chacota com Sara, e Sara fica extremamente amargurada. Só que, diferentemente de Penina, Sara exige a Abraão que expulse aquela mulher de sua casa com seu filho, com tudo. E Abraão fala: como é que eu vou mandar meu filho embora para o deserto? Ela dá seu jeito, se vira, manda embora, eu não quero mais essa mulher aqui. Isso é a prova de que o cara ter mais de uma mulher dá problema, né? Os malucos não aprendem. Até hoje em dia tem gente que tem mais de uma, não aprende. Aqui a palavra de Deus está mostrando que dá problema. E ele teve que mandar os filhos embora, ou o filho embora com a mãe do garoto. Mas Ana não. Ana não faz isso. Ela não cobra que seu esposo mande Penina embora. Ela segura ali, ela leva para o Senhor, ela está amargurada, ela está triste, mas ela, de maneira nenhuma, ela exige a saída, a expulsão daquelas crianças da sua casa, porque ela sabia exatamente que eles não tinham nada a ver com a sua tristeza, eles não tinham nada a ver com o momento ruim que ela estava passando, era ela com Deus. Apesar de toda a vergonha, toda a humilhação e toda a tristeza que aquele cenário lhe conferia, Ana em nenhum momento culpou também ao Senhor pela sua condição reversa. Ah, Senhor, eu não estou sofrendo, o Senhor não está vendo, oh, não sei o que, não. Ao contrário, ela buscou mais do Senhor, ela buscou mais a Deus, ela buscou mais ao Senhor, porque ela sabia que somente Ele podia trazer a resposta para o seu problema. Muitas vezes, irmãos, quando nós enfrentamos situações difíceis, a primeira coisa que fala: Senhor, não está me vendo aqui não, meu Deus, nossa, como eu estou sofrendo, como eu estou passando. Pessoas se escandalizam com Deus: eu servi a Deus tantos anos, e Ele não me viu quando eu sofri, quando eu passei por aquilo. Acho que esse Deus não pode fazer nada por mim não. Não, Ana não foi assim. Ana ia todos os anos a Siló. Ela ia chorando, ela ia amargurada, ela ia com ansiedade, ela ia com tristeza, mas ela não deixou de adorar o Senhor em meio à sua tristeza, em meio à sua ansiedade, em meio ao seu estado adverso. Ana não buscou também refúgio em outros lugares. Eu estou indo a Siló, lá tem um sacerdote, não está dando certo, acho que eu vou começar a buscar a Deus em outro lugar. Não, ela sabia que a presença de Deus estava lá em Siló, a arca da aliança estava lá em Siló, o homem levantado para interceder pelo povo naquele tempo, pelo povo diante de Deus, estava em Siló. Era em Siló que ela deveria buscar o Senhor. Ana não mudou porque está demorando a minha bênção chegar, então eu vou em outro lugar, eu vou mudar de casa de adoração, vou buscar resposta em outro lugar, eu vou buscar em outros deuses a minha resposta. Quem sabe Baal, Milcom ou qualquer outro deus dos povos em torno de Israel pudessem trazer a resposta a Ana. Não, ela continuou, ela perseverou até o fim, pois ela sabia em quem estava firmada a sua fé. Será que nós temos tido essa certeza hoje, irmãos? Quando as lutas vêm, quando a dificuldade vem, será que a gente não tenta colocar a culpa em alguém? Isso está acontecendo comigo porque é a fulana, porque é meu pai, porque é meu avô, porque é maldição hereditária. Não, às vezes é uma adversidade da vida, normal, que pode vir para qualquer pessoa. Não, eu não sou feliz, eu não venço na vida porque meus irmãos, ou meu pai, ou minha mãe, não. Será que diante da dificuldade a gente não tem culpado ao Senhor? Senhor, não está me vendo, não está me olhando aqui.
Ou a gente tem colocado a culpa na igreja. Eu não venço porque é naquela igreja lá. Se eu for na outra igreja, talvez eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais vencedor, porque aquela lá não tem o fogo, não tem não sei o quê. Ana não. Ana, ela sabia o Deus que ela servia. O Deus de longe, o Deus de perto. O Deus que estava olhando ela na sua casa, que estava olhando ela em Siló. O Deus a quem ela servia, o Deus dos seus pais. Ana foi humilde até o fim, e diante do Senhor ela se humilhou, somente diante do Senhor. Ela não se curvou pelas adversidades, ela não se curvou pelos desafios, mas ela se curvou diante do Senhor, que é onde nós devemos buscar o nosso refúgio. Uma segunda atitude de humildade de Ana, que me chama a atenção nesse texto, é a humildade de Ana diante da calúnia do sacerdote. Mais uma vez ela não revidou mal com mal. Aquele homem viu Ana chorando, orando, amargurada ali na porta do templo. E talvez ele olhou e falou: essa mulher está falando sozinha. Essa mulher está falando à toa. Essa mulher está balbuciando ali, deve estar bêbada. Chegou para ela e falou: aparta de ti esse vinho, mulher. Para de beber, está enchendo a cara, se embriagando cedo. Ana poderia falar: olha lá, veja bem como é que você fala, eu sou uma mulher casada. Olha, eu sou uma serva de Deus. Olha, eu trago ofertas aqui, que é isso que você está falando? Não. Ana, ela não ousou desonrar o homem de Deus. Ela não tentou usar de justiça própria, se dizendo santa, exigindo respeito para consigo, não. Ela não falou: me respeita, sacerdote, eu sou a Ana, você sabe com quem você está falando? Eu sou a mulher do Eucana. Não. Ela falou: meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada, estou buscando aqui ao Senhor, eu só estou triste. Ana também, ela não desonrou o sacerdote, ela não desonrou Eli, porque a casa de Eli estava bagunçada. A Bíblia diz que os filhos dele cobravam impostos na porta do templo, se prostituíam com as mulheres que iam oferecer sacrifício na porta do templo. Ana não falou: ô profeta, tua família está toda bagunçada, você quer falar de quem? Você está me desrespeitando. Negativo. Ana não abriu a boca para difamar o sacerdote. E a sua atitude não só mudou a visão do profeta a seu respeito, como também abriu a porta do milagre de Deus para a sua vida. Ao identificar o problema de Ana, quando ela falou para o sacerdote qual era o seu real problema, aquele homem mudou a visão que ele tinha acerca dela. Ele falou: eu estou diante de uma mulher santa, eu estou diante de uma mulher de Deus. Eu estou diante de uma mulher de fato amargurada que está vindo aqui buscar o Senhor. Eu estou diante de uma pessoa que precisa de uma intervenção divina. E ele falou, creio eu que inspirado por Deus, ele falou: pode ir, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A atitude de humildade de Ana diante de uma calúnia, diante de uma falsa acusação, mudou o cenário para ela aqui na terra, diante dos olhos do sacerdote, e mudou o cenário para ela lá no céu, diante do Senhor. Aleluia. E nós, irmãos, filhos do Deus Altíssimo, que temos o Espírito Santo de Deus trabalhando em nosso coração todos os dias, como nós reagimos quando alguém nos calunia? Como nós temos agido quando alguém fala mal da gente? Quando alguém talvez vai para a rede social, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro ambiente que você frequente, ele vem e traz uma calúnia contra você, contra mim. Como que a gente tem reagido? Como a gente tem agido diante de uma calúnia, diante de uma falsa acusação? Será que nós somos aqueles que falam assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela? Será que nós temos gasto tempo, esforço para poder, às vezes, brigar pela sua honra, já que foi desonrado? Ou será que nós temos confiado que nós temos realmente um advogado diante de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Temos advogado, eu e você temos o melhor advogado de todos.
Você não precisa brigar pela sua honra. Se você estiver com a sua vida verdadeiramente diante do Senhor, você não precisa se preocupar com a sua honra. No devido tempo a verdade vem à tona. A palavra de Deus diz que não há nada que fique encoberto, que não vai ser revelado no tempo certo. Se estão te acusando no seu trabalho de alguma coisa, se estão te acusando na sua família, se estão te acusando de alguma coisa ímpia, e você tem servido a Deus, está em retidão, tem buscado colocar a sua vida no altar do Senhor, fica tranquilo, fica em paz. Apresenta a sua causa para o seu advogado e deixa ele cuidar da sua causa. Quando nós temos uma demanda na justiça, não é assim que nós fazemos? Contratamos um advogado, colocamos, não é a gente que vai lá no fórum e dá entrada na petição, não sei como é que é o procedimento, mas enfim, não é a gente que vai lá fazer, é o advogado que vai lá nos representar. Coloca diante do Senhor, fica tranquilo, vai dormir em paz, fica tranquilo. Ana foi humilde até o fim, e a sua vergonha Deus transformou em dupla honra. A humildade de Ana fez com que aquele quadro de vergonha que ela tinha fosse retirado e fosse transformado em dupla honra. Ana não precisou brigar com o sacerdote. Ana não precisou difamar o sacerdote. Ana não precisou discutir com ninguém. Ela colocou a sua causa diante do Senhor. E no devido tempo, o Senhor trouxe a resposta para a sua vida. Deus transformou aquele quadro e fez a obra completa na vida de Ana. Mas também eu quero destacar, olhando para esse quadro, a humildade de Ana para entregar. Ana abriu mão do seu filho e honrou o voto que havia feito. Essa história ela continua, e nos versículos 19 ao 28 você vai ver que Ana, ela tem um filho. Ana engravida. Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra. Deus olhou para o quadro de Ana e teve misericórdia de Ana. E ela engravida. E como ela havia falado, quando o menino desmamar, eu vou entregá-lo ao Senhor. E aquela palavra de Ana não foi algo subjetivo, não foi no sentido figurado. Eu vou entregar ao Senhor. Aqui, o Senhor é teu, mas está aqui comigo. Não, ela de fato, ela entregou aquele garoto ao Senhor. A Bíblia diz que Samuel ficou com ela até o período de desmamar, e ele era muito novo ainda quando Ana o entregou ao Senhor. Levou ele até Siló e falou para o sacerdote: está aqui o menino por quem eu orava. Está aqui o resultado do milagre. Está aqui o resultado daquela sua palavra, sacerdote, lançada sobre a minha vida. E está aqui esse menino, e eu o consagro ao Senhor. Versículo 11, ela fala: se lhe deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ela estava falando que o menino ia ser nazireu. Nazireu era alguém consagrado ao Senhor. O Sansão era nazireu, quebrou o voto quando ele contou para Dalila o seu voto. Provavelmente João Batista também era nazireu. Eram pessoas consagradas ao Senhor. E Ana diz que Samuel vai ser nazireu. E ela vai lá e entrega o menino ao Senhor. Irmãos, muitos não reconhecem as bênçãos do Senhor quando a recebem. Muitos não reconhecem o Senhor quando são abençoados. Quando as coisas começam a dar bom, quando começam a se dar bem na vida, quando a bênção chega, muitos olham e falam: eu construí. Batem no peito e falam: foi o meu trabalho, isso aqui é fruto do meu trabalho. Eu não vou dividir com ninguém porque eu lutei muito, eu suei muito para conquistar. É meu. Ana não. Ana teve humildade para reconhecer: eu era estéril e Deus me deu um filho. E eu o consagrei ao Senhor previamente, então eu tenho que devolvê-lo ao Senhor. Ela não voltou atrás no voto que havia feito, ela honrou a palavra empenhada diante do altar. Quantas vezes nós falamos: Senhor, se o Senhor transformar a minha vida, eu vou te servir, salva a minha família, salva o meu filho, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as palavras caem no esquecimento. Quando você passa por aquele período ruim e começa a viver um momento bom, a bonança do Senhor, você esquece de Deus.
Talvez você queria tanto um emprego, Senhor, abre uma porta de emprego. Eu estou trabalhando, mas eu gostaria de ganhar mais para servir melhor o Senhor e não sei o que. Aí Deus vai, abre uma porta boa de emprego. Você começa a ganhar melhorzinho. Mas aí você fala, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu não posso ir no culto. Não posso ir naquela atividade tal da igreja. Eu não posso estar com os irmãos. Não posso servir, lavar a louça. Eu lavar a louça depois do almoço da igreja? Não. Alguém faz aí. Um jovem faz. Né, Guilherme? Alguém faz. Tem tanta gente, eu trabalho muito. Tem tanta gente, como se ninguém trabalhasse na igreja, né? Todo mundo trabalha. Hoje de manhã na IBD foi falado sobre trabalho, né, irmão? Não, mas eu trabalho, só eu trabalho. É engraçado que na minha profissão, às vezes, alguém vem pedir uma dispensa lá pro capitão na companhia lá, né? Aí chega assim, capitão, me dispensa aí que eu preciso levar. Uma vez o cara pediu dispensa para levar o pet dele no veterinário. Tá bom, tá, né? Fazer o quê? Tempos modernos, pet, pai de pet. Capitão, eu preciso levar meu cachorro no veterinário, não sei o quê. Aí ele, tá bom, mas não tem outra pessoa que possa levar, não? Até tem, mas lá em casa todo mundo trabalha. Ué, e você não trabalha não, indivíduo? Você não trabalha não? Mas muitas vezes é assim na igreja, irmãos. Tem uma coisa para fazer. Não, mas outro faz, porque eu trabalho. Ana não. Ana, ela reconheceu o Senhor quando a bênção veio. Ela confiou que o Senhor guardaria o seu filho, mesmo num ambiente complicado na casa de Eli. Ela teve fé, irmãos. Teve fé para cumprir o seu voto. Ela teve fé de entregar o seu filho, sabendo que aquele filho não ia fazer, entre aspas, não ia fazer falta na sua casa. No sentido de que Deus poderia dar outros. O mesmo Deus que fez ela ter um filho, Deus poderia dar outro. E ia guardar o garoto lá na casa do sacerdote. Lembra? A casa do sacerdote como é que era? Os filhos dele? Tudo bagunçado? Tudo filho de Belial? Eu vou deixar meu filho com 5, 6 anos de idade crescer naquele ambiente? Mas não é o ambiente que faz a mim e a você. Quem determina quem eu sou e quem você é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Você pode estar numa família complicada, você pode estar num trabalho complicado, você pode morar num bairro complicado, onde todo mundo usa droga, onde todo mundo bebe, onde todo mundo faz um monte de bagunça, mas você tem o Espírito Santo na sua vida. Não é o ambiente que faz você, mas Deus usa você para transformar o ambiente, para transformar realidades. Naquela casa onde a voz de Deus já não era ouvida há muito tempo, Samuel começa a crescer e numa noite, quando o profeta já estava ficando cego, ele ouve, Samuel, Samuel. Ele se levanta, não entende nada, vai lá falar com Eli. Foi o Senhor que me chamou? Não, meu filho, vai deitar. Por outras vezes ele ouve, Samuel, Samuel. E o profeta Eli se toca, porque apesar de já não ouvir a voz do Senhor há muito tempo, mas um dia ele ouviu a voz do Senhor e ele se lembrava como era. Ele falou, Samuel, se falar de novo, diz, eis-me aqui, Senhor. E assim Samuel fez e Deus falou com ele naquele ambiente complicado lá onde ele estava. Ana confiou, Ana teve humildade de confiar ao Senhor aquele filho que ela tanto esperava e entregou ao Senhor, o consagrou ao Senhor. E ao abrir mão de seu filho para o Senhor, ao abrir mão do filho que ela tanto queria, ela deu à nação de Israel um dos maiores profetas da história daquele povo, que foi Samuel. Ela deu àquela geração e às gerações futuras e a nós, profeta chamado Samuel. Quando ela abriu mão daquilo que ela poderia reter, que ela sabia que não era para reter, mas poderia ser que ela retivesse. Quando ela abriu mão daquilo, ela não perdeu, ela ganhou. A humildade é que faz isso. A humildade faz a gente entender a lógica do reino. O maior é aquele que serve, o maior é o menor. O último é o primeiro no reino de Deus. Só o Espírito Santo que faz a gente entender isso. Ana foi humilde até o fim e não reteve o que era do Senhor. E com seu gesto abençoou toda aquela nação, gerações e gerações. Quero encerrar essa palavra nessa noite dizendo, irmãos, como eu comecei. Ana não é o nosso maior modelo de humildade.
Ana não é o nosso maior modelo a ser seguido, ela é apenas alguém que nos inspira. É alguém que a gente pode olhar e falar assim, olha, ela era uma pessoa de carne e osso, assim como eu. Mas o nosso maior modelo para todas as coisas é Jesus Cristo. A sua humildade deve nos inspirar e capacitar em todos os momentos da nossa vida. Seja quando nós somos afrontados, seja quando nós somos caluniados, seja quando nós recebemos alguma bênção e devemos abrir mão, entregar, compartilhar. O Senhor Jesus Cristo é o maior modelo de todas essas coisas. E nós só somos capazes de seguir isso se o Espírito Santo de Deus estiver agindo no nosso coração. E o Espírito Santo, ele só age no meio e no seu coração se você deixar, se você der oportunidade. O Espírito Santo, ele é educado. Ele só entra no coração que você abre a porta, no coração que você permite. Se você resistir ao Espírito Santo, ele vai sendo apagado e ele vai deixar de agir na sua vida. Mas se você permitir, falar, Senhor, reconhecer diante do Senhor, Senhor, eu ainda não cheguei nesse padrão, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu tenho essas e essas limitações, essas e essas dificuldades, essas e essas barreiras no meu coração e na minha mente. Age, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus começa a agir, começa a transformar e começa a imprimir em nós o caráter de Cristo. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.